dia! Estamos aqui em mais um programa, hoje é o 20º programa, né? Dia 15 de outubro, às 8h02, né? E hoje, numa data especial, porque hoje é dia do mestre, né? Dia do professor, aí o professor que, eu diria que é o pai de todas as profissões, né? Seria do médico, não houvesse um professor, do advogado, do engenheiro. E hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas maravilhosas, além dos quadros que a gente tem aqui na MRH com a Valéria, né? E de marca e imagem com a Valesca. Então, assim, no mundo agitado, né, que a gente vive hoje, cheio de novas tecnologias, novas práticas, para gerir de forma consciente e sustentável os negócios, estão surgindo e ganhando cada vez mais força. Desde a saúde financeira, de investimento, né, como também a saúde e o bem-estar dos colaboradores. A gente vai estar aí no Ceará RH, que é a próxima semana. O executivo vai estar com o stand lá, a gente vai estar levando um tema que é muito pertinente que a gente vai falar hoje, tá, Luiz? Que humaniza que a conta fecha, olha que legal. Então, assim, a gente humanizando também a conta fecha, ainda sobra aí uns punhadinhos, né? E a gente está aqui com um membro do executivo, né? Como a gente colocou, toda terça-feira a gente vai estar recebendo um membro, a gente está aqui com o Igor. E aí eu queria que o Igor entrasse, se apresentasse, desse aí um bom dia para os nossos ouvintes, agora transmitido também online aí pelo Instagram do clube, pelo meu Instagram e pelo YouTube. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, é um prazer estar do lado desse cara aí que é um ícone no mercado cearense e que a gente está aprendendo a conhecer um pouquinho mais aí. Mas quem é você, homem? Rapaz, eu sou o Igor, sou um carioca que mora no Ceará há 20 anos, casado, pai de 3, Esther, Clarice e Pedro, um apaixonado pela cadeia de suprimentos, um apaixonado pelo mundo do supply, um cara curioso e que entende que é necessário que a gente tenha essa estrutura de networking bem equilibrada para poder ter resultados melhores. Então esse é o Igor aí. A gente costuma falar que a gente conecta pessoas, certo? Aí as pessoas se conectando fazem negócios, né? Então por trás de um executivo aí tem um pai, né, de 3 meninas que tem um sonho aí. Qual é o seu sonho, meu amigo? Que os 3 sejam médicos. Eles não sabem disso, mas o sonho, eles também têm esse sonho, que só os 3 serão ainda. formados em medicina. Muito bem. E você, já ouviu falar em ESG? Já, Valéria? Já, sim. Olha aí, é uma siglazinha que está em bastante uso, né? Bastante evidência. Porém, ela já surgiu há mais de 20 anos, engraçado, né? E agora que ela veio com mais ênfase. Em 2005, as Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, emitiu um relatório onde a aplicação de ações de governança ambiental e social tem resultado otimista. E aí eu vou convidar aqui, né, o Luiz, que ele vai se apresentar. Eu tive a satisfação e o prazer de conhecê-lo em um evento aí da Anchante, foi o CEO Fórum, não é isso? E depois ele foi falar para o RH, falar de gente com o RH, né? E ele vai falar um pouquinho como é que startou para ele essa questão de tem máquinas, tem equipamento, né, formado em engenharia, mas como é que entrou essa parcela de humanização de pessoas aí dentro da estratégia aí do engenheiro? Diga lá quem é você, Luiz. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e conversar sobre isso, que é um assunto extremamente interessante. Bom, eu sou Zé Luiz, engenheiro mecânico, exatamente, ele falou. Cuido de pessoas agora, né? Isso, que pessoas cuidam das máquinas. Exatamente. Tudo bem. E conta aí um pouquinho da sua trajetória até aqui, né? Isso. Zé Luiz, pai, filho... Eu sou engenheiro mecânico, mestre, doutor, pós-doutor. Estudei o que tinha para estudar, agora... Professor? Fui professor. Aliás, no dia do professor eu fui professor também, viu, gente? 2 meninas, eu tenho 2 meninas, sou casado. Hoje faz 13 anos que eu tô casado. Eu tô comemorando hoje aniversário de casamento também. Pai. Né? Hoje? Hoje. Olha. Dia do professor, aniversário de casamento. Tudo é festa hoje. Hoje vai ter jantar, com certeza. Vai ser. E qual é o seu grande sonho? Para mim, eu acho que eu não tenho talvez o sonho. Eu quero criar minhas filhas terem asas, eu quero que elas voltem. No dia que elas voltem e ter prazer de ficar em casa, mesmo depois de casado com os filhos delas, eu acho que eu vou ser um cara realizado. Muito bem. E vamos agora então entrar aqui no nosso tema de hoje, a gente vai abordar um pouquinho, mas para você, o que é ESG? Nossa, gente, isso aí... Não, isso é uma coisa monstruosa, assim, né? Mas eu pensar friamente, eu acho que são 3 coisas que são bastante importantes, que até, eu não vou dizer
alguns anos atrás, não era muito pensada, né? Todos os processos de aumento de produtividade no ambiente fabril e empresa era voltada para processos, né? Então a gente estudava muito os métodos Toyota de produção, MRP, Just in Time, né? Kanban, tudo isso é voltado para processos. Melhoria de processos, teoricamente, melhoria de rentabilidade e produtividade. De uns anos para cá, a gente começou a pensar que não só isso resolve o problema fabril. E aí então começou a surgir problemas de meio ambiente, as pessoas de responsabilidade social, né? Que a gente tem que ter, né? E consequentemente, na hora que você gerir tudo isso, ambiente e pessoas, a gente tem que fazer uma mudança no processo de governança também. Então, na hora que você liga tudo isso. Se eu tiver que falar para vocês um histórico do mais ou menos do que aconteceu, é isso. Acho que as pessoas entenderam que trabalhar só processo não vai para frente se as pessoas não estiverem bem ou se elas não estiverem dispostas a fazer com que esse processo flua. Teve algum momento da tua carreira que veio esse start ou você sempre pensou assim, como é que foi? Para hoje você, né, hoje focar no resultado, que sempre vai ser o alvo, né? Mas não diretamente nele, ele como consequência, né? Você deve ter tido aí uma habilidade? A minha escola de engenharia e depois todas as pós-graduações são todas voltadas para o processo, sempre foram. Isso. E quando eu estava dentro da Universidade de São Paulo, que foi a minha vida pregressa antes de eu trabalhar na DCDN, lá é um ambiente controlado. Tudo que nós fazemos de pesquisa, eu considero as condições de contorno, mas é tudo processo. Uma vez que eu saí de lá e vim para a DCDN, eu assumi uma função de gestão. E aí eu percebi que não o processo pode estar muito bem desenhado, mas se as pessoas não fizerem do jeito que está desenhado, não funciona. Exatamente. E às vezes elas não fazem, não é por maldade, é por entender que existe uma maneira melhor de fazer. Por ser um pouco mais fácil de outra forma. Ou está acostumado, né? E cada cabeça é uma sentença, cada um vai ter um julgamento. Então a gente começou a ter que trazer. Aí foi quando eu acho que mudou minha vida um pouco. Eu vi que ser muito bom em processos não resolve. Principalmente quando está na gestão, né, amigo? Principalmente na gestão, então não resolve. E aí foi quando eu falei, agora está na hora então de eu começar a pensar em cuidar das pessoas, entender time, sabe, juntar, discutir ideias, aí entra a parte de brainstorm, né, os gráficos todos tradicionais das qualidades para poder acertar. E aí, para migrar para saúde mental, felicidade, saúde do próprio colaborador, segurança, e aí tudo isso entra num contexto também maior, né? Eu achei interessante, porque como eu assisti sua palestra, Obrigado. É interessante a abordagem, o que você trouxe, que foi o significado e como você conseguiu alinhar o que você já tinha de bagagem, de expertise na parte de processo, né, para a gestão de pessoas, né? Como é que você conseguiu transmitir de uma forma clara, objetiva, com dados, com fatos, né, essa humanização, né, que você criou alguns métodos, vamos dizer assim, umas siglazinhas, né? Se você puder falar, claro, se você tiver à vontade, né? Para conseguir materializar, vamos dizer assim, a felicidade, né? O que seria essa felicidade que tanto se fala, porque é algo quase que intangível, né? Muita gente fala muita coisa, a gente participa de congresso, de palestra, mas como é que a gente pratica isso? Como é que eu levo isso para o dia a dia? Como é que eu materializo isso e transformo isso em resultado? Eu vou tentar resumir bastante aí, que isso aí é um negócio que, além de ser empolgante, né, eu acabo falando mais do que devo às vezes, né? Não, então vamos lá, né? O processo em si, ele não deixou de ser importante, sabe? A gente precisa muito dele ainda. Muito mesmo. Então, a gente tem que também ter essa história de produção enxuta, lean production, tudo tem que estar funcionando. Mas as pessoas entraram num protagonismo que antes não existiam, né? E quando a gente pensa em pessoas, a gente começa a pensar se elas estão saudáveis. Então, se chegar para trabalhar não estando saudável, o processo também já não funciona. Às vezes ela pode até entender o processo e querer fazer direito, mas ela está doente, brigou com a esposa, teve algum problema fora do nosso controle, tudo isso começa a afetar internamente. Então, na DCDN nós começamos a fazer um programa de saúde do colaborador.
Então nós contratamos uma empresa terceira que chama Qualité, que foi lá para dentro e nós montamos uma estratégia de 5 linhas de cuidado. Isso. Então a linha de cuidado tem pressão alta, diabetes, obesidade, ortopedia e a saúde mental. Então entrou com um médico, fez exames em todas as pessoas, descobrimos quem era um grupo de risco, descobriu quem eram as pessoas com diabetes, descobriu tudo. E por incrível que pareça, eu vou falar para vocês, 55% de todos os colaboradores têm algum problema desse tipo. Sabe? Desses 55%, 30% não sabiam que tinha. É alarmante, assim. Não é mais e dos 20 que sabiam, 10 não tratavam. Sabe? Não queria. Então nós fizemos todo um trabalho para poder fornecer a medicação. A gente tem a enfermeira que vai fazer, solicita exames, trata, acompanha, exige que tem que estar tratado, né? Não adianta. Então as coisas começaram a mudar, diminuiu o número de absenteísmo, os números de atestado, né? Todo mundo se sente cuidado, então às vezes o ambiente da DCDN ele é mais salubre do que na casa deles, possivelmente, né? Porque lá tem todos os recursos de segurança, sabe? Tá todo mundo no mesmo... Cuidado, né? Ele se sente cuidado. Então, né? acaba que isso é uma coisa. E em paralelo a isso, das linhas de cuidado, eu tenho algumas coisas que eu não posso fazer se a pessoa for hipertensa, foi diagnosticado com hipertenso, essa pessoa não pode trabalhar em altura. Pode dar uma vertigem e tal, e ela cai. Então afeta na segurança também, sabe? Obesidade ou própria diabetes tem que ter uma alimentação diferenciada dentro do refeitório. Então tudo isso foi culminando para um cuidado no colaborador. Tudo isso partindo do princípio que o processo está resolvido e foi entendido, né? Então uma vez que eles entendem que como fazer, aí eu tenho que cuidá-los para que eles façam, né? Não, uma coisa eu sei, outra coisa é vou fazer, né? Exatamente. Você Então tem que propiciar e ambientar para que ele faça, né? Tem que fazer. E com vocês medem esse índice de felicidade? Então, aí, uma vez que tem todo esse bagagem de cuidado de saúde e segurança, culmina com saúde mental e pulso de felicidade. Então, uma vez que faz tudo isso, a gente faz as medições. E aí são medições, apesar de ser subjetivas, mas a gente conseguiu trazer para uma forma quantitativa, sabe? E aí a gente faz a medição de felicidade a cada 3 meses. É um sistema, um software que foi desenvolvido também na Universidade de São Paulo, baseado em neurociência cognitiva, então todos os conceitos de neurociência cognitiva, até para as respostas e tudo. E inteligência artificial na análise de dados, né, no final. Aí como é que funciona assim, mais ou menos, né? A felicidade em si é extremamente subjetivo mesmo, não dá para você falar assim, e cada um é feliz de um jeito. Pronto, cada um vai ter né? seu motivo para ser feliz, vai ter a sua. Tem gente que vai virar, feliz jogando bola, outro vai pescar, fica em casa com a família, cada um tem o seu jeito. Mas na hora que ninguém fala assim, eu sou feliz dentro do trabalho, né? É difícil isso acontecer, né? Eu falo assim, eu sou feliz. Verdade. Todo mundo tem seus níveis de felicidade fora, aí eu tinha que medir a felicidade dentro. E aí, considerando o seguinte, que felicidade é capacidade do cérebro de ativação de prazer, é um conceito que eu busquei que me agradou, sabe? Fez sentido para você. Fez sentido. A ativação de prazer, eu tinha que fazer com que o cérebro do colaborador ativasse esse prazer trabalhando. Né? Vou dar aqui um motivo para ele trabalhar feliz. Gatilho aí, né? Tem que fazer. Aí foram criados 4 gatilhos que eu entendia que libera o prazer cerebral dos colaboradores. O primeiro deles é se ele se acha a pessoa certa no cargo certo. Então, se ele se acha a pessoa certa no cargo certo, ele é uma pessoa que tende a ter um primeiro gatilho. Ter prazer, né, no que ele faz, claro. Exatamente. Muito bom. O segundo gatilho é se ele se sente produtivo. Se ele se sente produtivo, também é um segundo gatilho de felicidade. Faz sentido para ele fazer aquilo, porque aquilo, de certa forma, tem um significado. E está dando resultado. E está dando resultado. Está trazendo resultado. Isso para ele é importante, é o segundo gatilho. O terceiro gatilho que eu considerei foi se ele tem orgulho da instituição que ele trabalha.
Então, se ele consegue falar, veste a camisa, tá de crachá, fala para os amigos, trabalha aqui, trabalha ali, então é um terceiro gatilho de felicidade. E o quarto gatilho de felicidade é o clima organizacional propriamente dito. Então, se ele trabalha num ambiente que agrada, a tendência é que ele também seja feliz. Quando eu junto os 4 gatilhos, aí o sistema manda para ele 8 perguntas a cada 3 meses. Para saber como é que ele está em cada gatilho desse. Cada gatilho desse. Perfeito. Então, 4 perguntas são relacionadas à felicidade e 4 são relacionadas a fit cultural. Fit cultural com a DCDM. Certo. Então, eu adaptei se ele é flexível no trabalho dele, sabe? E tem outras coisas. Mas falando da felicidade, são 4 perguntas que ele recebe. Obrigado. E ele responde na mesma hora. Qual que é o grande problema, primeiro, de uma pesquisa com o colaborador? O grande problema com o colaborador é que quando a empresa faz pesquisa, o colaborador dificilmente ele tem um feedback do que ele respondeu. Dificilmente a empresa chega depois e fala assim, ó, eu fiz uma pesquisa aqui, né? A resposta é essa daqui, e não tem. Na verdade. É difícil. Então foi uma coisa que eu fiz questão, é o seguinte, não vou fazer isso se eu não tiver como dar um feedback para todo mundo. O feedback veio da seguinte forma, quando ele termina a resposta no celular, ele já recebe imediatamente o quanto feliz ele está trabalhando lá, em termos percentuais, 80%, 20% feliz e tal. E ele recebe quantos por cento ele está de fit cultural com a DCDN e, consequentemente, qual que é a sua saúde mental. Que legal. Junto com isso, ele recebe também um pequeno PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, dizendo, olha, se você tomar essas atitudes, o índice melhor, possivelmente no próxima pesquisa sua felicidade vai estar maior. E recebe também alguns podcasts, links de alguns podcasts falando da felicidade ou das questões que ele respondeu que precisava desenvolver. Boa. Você já linka com alguns podcasts para que ele desenvolva. Dá a ferramenta para ele. O que ele achou. É. Então essa análise toda é feita com a inteligência artificial, que faz toda essa busca do que precisa e informa o colaborador do que ele precisa. Então, uma vez terminada a pesquisa, ele já tem toda a informação dele, né? E eu que tenho a informação do grupo inteiro. Então, eu tenho a informação de cada setor, de cada filial, de cada tudo. E do grupo. E eu coloco lá no departamento. Ó, esse departamento está com a felicidade 80% assim. Feliz, 90% feliz e tal. E eu ponho lá em gestão à vista. Legal. Para todo sem mundo. Expor a pessoa, mas falando do grupo, né? A pessoa a gente não pode mostrar. Eu falo do setor. Perfeito. Pronto. E de uma forma assim mais prática, Luiz, vocês veem resultado disso no balanço da empresa, vamos dizer assim? Cara, a gente consegue ver antes de eu ter esse programa e depois do programa. E depois de eu ter esse programa, qual foi o impacto dele aí na linha da grana, vamos dizer assim? Cara, aí se eu falar para você que eu não fiz essa medição, mas eu não fiz, foi de propósito. O que eu posso dizer para você que melhorou? Os índices de absenteísmo e, consequentemente, tem um imposto que chama FAT, que a gente paga pelo número de atestados que nós recebemos durante um ano. Perfeito. E tudo, então o FAT muda, percentual, o absenteísmo significa que as pessoas estão trabalhando, eu tenho um controle de atestados, eu sei quais são os CIDs mais recorrentes, quais são as clínicas que estão dando mais atestado, qual é tudo controlado. Isso melhorou. Então, de melhorou, certamente eu devo ter tido um pequeno ganho. Mas se eu falar assim, que eu fui fazer uma medição monetária em cima disso, eu não fui de propósito, exatamente porque o foco é o colaborador. Não estamos fazendo isso para eu poder depois no final ter uma rentabilidade. É lógico que talvez até ter, mas não é o caso. O nosso foco é que eles... É a questão da genuinidade. A pessoa sentir sentir que ela está sendo cuidada, não porque ela é um recurso. Né? Isso, eu não queria, eu nem sei. Eu vou lá e eu faço, deixo eles acontecer. A enfermeira vai lá uma vez por mês. No começo o pessoal fica um pouco reticente de conversar com eles e tudo, mas passado o tempo eles já ficam perguntando quando é que vai voltar de novo. A Lidiane volta quando? Sabe? Porque já cria um vínculo até, inclusive, né? E a gente fala assim de felicidade, sabe, Igor? A gente fala também de sustentabilidade, né? E fala de governança, né? Não precisa estar linkado direto, como a gente abordou no início, o resultado ele é consequência. Então, assim, tem pesquisas, acho que a gente tem acompanhado, principalmente nos últimos anos, os objetivos da ODS,
e várias pesquisas são feitas mundiais que quanto mais feliz, quanto mais seguro, vamos dizer assim, o colaborador se sente em qualquer ambiente, seja ele comunidade, seja ele organizacional, mais participativo, mais produtivo. Então, eu acho que não tem como o resultado não vir melhor. Mais criativo. Tudo e tal. O que seria interessante talvez medir não é só pelo fato de estar pensando no resultado como no final, mas talvez para mostrar para a sociedade ou para alguém que ainda não conseguiu, né, chegar nesse nível de compreensão, que se não vai fazer pensando no outro, né, faça pelo resultado da empresa, porque ele vai... Eu acho que ele não está errado não, ele está certo. A gente tem que pensar, como gestor, a gente tem que pensar num retorno financeiro sempre. E faz parte disso e a empresa vive disso. Né? Não adianta. Eu acho que ele não está errado e se tiver outra pessoa fazendo, faz parte do métier. Perfeito. É que eu ainda, talvez, eu não saiba como fazer essa medição ainda, sabe? Então, por exemplo, se o cara responde lá que ele está 90% feliz, o grupo inteiro hoje está 92% no nível de felicidade. Eu ainda talvez não saiba como tirar, como medir em quanto dinheiro que isso representa, né? Sabe? Não é fácil. E aí eu ainda estou nessa fase de... Então, eles estando felizes dentro da medição que eu faço, o índice de abstinência não, de absenteísmo está baixo e baixando, então é o que eu, a princípio, sim. No curto prazo, se eu aprender, alguém me ensinar, eu descobrir, eu tiver uma maneira de eu fazer a medição, talvez eu até venha a fazer, mas ainda não é o foco. Não chegou lá ainda, né? Não é ainda o que eu vou fazer. Gente, assim, o assunto é tão empolgante que a gente já vai aqui com quase 25 minutos de programa, Já? né? Já é rápido, né? E a gente tem, tem os quadros aqui, mas a gente volta já aqui com o tema, né? E a gente fazendo o link da felicidade no trabalho com o tema de ESG, de sustentabilidade, de governança, porque às vezes a gente vai muito no tecnicismo da palavra, né? E eu diria que o que está fora da técnica talvez tenha reverbere e tenha um resultado muito exponencial, muito maior do que... né, ou até maior. A gente vai dar um intervalozinho aqui, vai chamar aqui a Valéria com o quadro de empregabilidade, daqui a pouco Valesca com marca e imagem. Olá, ouvintes, voltando aqui, né, com a nossa queridíssima aqui Valéria, que traz aí novidades, dicas aí de empregabilidade, né, e eu acredito que tem vaga aí pra gente, tem não, Valéria? Tem, sempre tem. Gente, bom dia, assim, tô muito feliz com o tema de hoje, e aí peguei um gancho da tua fala para puxar sobre o tema empregabilidade, né? Você falou 2 pontos importantes em cima da minha fala. Primeiro é a pessoa certa no lugar certo. Eu acho até, para a gente ser feliz no trabalho, a gente tem que estar no lugar certo. E o que é esse lugar certo? Né? Então, tem muito a ver com o que cada um tem como objetivo de carreira, objetivo de vida. Né? Então, o que eu vou dar hoje é dicas de entrevista. Né? Você que é um candidato que está ali buscando o seu lugar no mundo, o seu lugar no mundo empresarial, no mundo corporativo, o que é importante? O primeiro fato é antes. Você, como candidato, tem que se preparar antes. Como assim, Valéria, antes? Pesquisa a empresa, aquela empresa tem um fit cultural, né? Dá match comigo, né? Se de repente eu acredito naquele negócio, eu acredito naquela cultura. Então, pesquisa sobre a empresa antes da entrevista. O segundo ponto, assim, extremamente importante, estuda a vaga. Aquela vaga tem a ver comigo? Está alinhado com as minhas competências técnicas, com as minhas competências comportamentais, né? E a outra coisa é a apresentação pessoal. A primeira impressão, infelizmente, é a que fica. Ou felizmente também. Porque você só tem que sustentar ela, ser verdadeira. Olha, aí é o mote, né? Para Valesca. Mas é criar onde eu dou o mote, né? Porque o que acontece? Uma selecionadora minha disse assim: Val, eu gostei, amei o candidato, mas ele estava com a barba por fazer, o cabelo assanhado e tal, ele vai ser comercial e tal. E era online, né? Aí eu disse: marca uma entrevista presencial. E aí ele caprichou. Então as pessoas acham que o fato de ser online não precisa ter o mesmo cuidado, né? Ele ia sendo reprovado por conta da apresentação. Ele vai ser comercial, ele tem que passar credibilidade. Eu vou deixar a fala para o espaço de fala aí para a Valesca, né? Então ele está ali exatamente achando que está em casa e pode ficar à vontade. Não tá, gente.
Né? Muita coisa que era feita presencialmente está sendo feita online, mas o cuidado ele precisa ser o mesmo. Né? Como é que está a minha barba? Está bem feita? A minha maquiagem? Como é que está o meu cabelo e tal? Isso é um ponto. E a outra é a pontualidade, né? Eu acho que é respeito pelo outro também. Né? E o durante, né? O durante é a postura, né? Até a forma de você sentar. O entrevistador avalia. Então, de repente, você diz assim, eu tenho muita energia. Será que você vai acreditar? Ou se você diz assim, olha, eu tenho muita energia. Então, é o mesmo conteúdo, mas a forma, ele é um divisor de águas. Então, a postura, ela é extremamente importante no processo seletivo. Então, se você está se candidatando a uma vaga, tinha até aquele livro da faculdade, o corpo fala. Fala, então, e fala mesmo. Cuida do teu corpo, para que o teu Às vezes verbal, a voz, ele não seja uma discordância do teu Valéria, corpo. tu tá falando sim, mas a cabeça falando assim, não é? Exatamente. Tá desdizendo. Tá desdizendo. Outra coisa, olhar no olho do entrevistador, sabe? É importante você olhar no olho, que é aquela coisa de tentar entender o que o entrevistador quer ouvir e se você está agradando. Porque às vezes você está sendo tão detalhista que você cansa. É. E aí, se você não ficar sensível a isso, você pode ser desclassificado ali. Se você percebe que ele está se dispersando, tenta ser mais objetivo, né? Agora, fala da tua carreira de forma coerente, com uma linha do tempo, com uma jornada. Para que Início, meio e fim, né? Para que ele entenda em que momento você teve desenvolvimento de carreira, se você foi promovido, por que você desligou, que realizações você fez. Né? Diz assim, olha, eu reduzi o absenteísmo em tantos %, eu aumentei a lucratividade tanto. Então, aquela coisa que, o que eu posso dizer que foi o meu legado? Então, isso é importante na tua jornada, certo? Outra coisa, evite comentários negativos sobre as empresas anteriores. Sabe, a questão ética, ela é muito importante. Você pode ter sido infeliz lá, mas outra pessoa pode estar feliz. Né? Então, assim, vida que segue, isso não vai tirar o teu mérito profissional. Eu acho, como também dados sensíveis, dados confidenciais, né? Para evitar qualquer transtorno, tá? Outra coisa, ficar extremamente verdadeiro na entrevista. Não dizer que você tem competências que você não as possua, né? Porque lá na frente vai ser extremamente constrangedor você não comprovar aquilo que você fez. Então, de uma forma geral, é essa a postura do candidato. No outro momento, a gente vem com a postura do entrevistador, porque são duas fases da moeda. E importantes, né? E importantes, tá? E aí, falando um pouquinho de vagas, né? Nós temos vagas estratégicas e temos vagas operacionais. Então, vagas estratégicas. Nós temos uma vaga de gerente de compras para uma rede de supermercados no Rio Grande do Norte. Então, se você tem uma experiência comercial de supermercado com foco em compras, né? Procure a gente. A gente está com uma vaga de gerente geral de administração de lojas de fast food, né, para administrar toda a rede de lojas, e estou com uma vaga de gerente de loja de shopping, né, no grande shopping de Fortaleza. Vagas operacionais: serralheiro, eletrotécnico, assistente de marketing, auxiliar de produção, auxiliar contábil e cronoanalista. Se você tem interesse por qualquer uma dessas vagas, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 85-DDD 99215 7483. 859-9215-7483. Obrigada. Muito bom, Valéria. E dicas preciosas aí, né? Agora o candidato já sabe mais ou menos como se portar numa entrevista, como né? se preparar, que é a fase mais importante, Leia, sabe? Você mandou o currículo ou botou no aplicativo, a inteligência artificial fez todos os filtros e tal, só que o cara crachá é o que importa. Pode ser, né? Decisivo, né? Ou pelo menos para a próxima etapa, sim, né? Ok, vamos voltar aqui. Antes vamos ouvir aí nossos apoiadores aí, né? Que é quem paga a conta, né? Nossa, Jorge. Tá dizendo aí. Igor? Zé Luiz, chamar de professor, de mestre, né, nesse dia de hoje. Passei da fase, mas é mestre. Eu acho que é um grande reconhecimento, um grande orgulho, né? A pessoa ser chamada assim. Fala um pouquinho pra gente da DCDN, da história dela, do que ela comercializa nesses mais de 40 anos, né? Fala um pouquinho pra gente desse grupo tão importante aqui pro nosso estado. A DCDN nasceu aqui no Ceará mesmo.
Ela fez 41 anos o mês passado. Meu pai que fundou. Aliás, eu era da USP, aí um belo dia ele ligou e falou, olha, agora tem vaga para você aqui, se você quiser voltar... Consigo te pagar já. Tá certo. Foi quando eu vim, faz 17 anos isso. Então, nós somos distribuidores Cummins, motores diesel, em 6 estados do Nordeste, desde o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Distribuidores Cummins, distribuidores Komatsu, pelo Ceará e Rio Grande do Norte, distribuidor Hyster também pelos 6 estados. Então esse é a DCDN. Aí a gente tem outra que chama DCDN Locações, que a gente faz locações de geradores, empilhadeiras, máquinas pesadas e tudo. Tem a Dominó, que é uma empresa de automação industrial. A DCDN Engenharia, que a gente faz projetos de plantas de geração de energia. Então a DCDN está presente na ilha de Fernando de Noronha com o projeto da usina. Nós estamos com colaboradores no Porto de Suape, em Recife, no Porto de Pecém aqui, em shoppings. O projeto da usina de geração do WTC em São Paulo, do Cidade Jardim, todos foi feito lá do meu time, a gente que faz. São quantos funcionários? 250. Diretos. E é isso. Então a DCDN cresceu, ela vinha só com a DCDN, aí depois foi a DCDN Locações, depois veio a DCDN Engenharia, e aí nesses últimos anos aí as coisas têm melhorado, graças a Deus. Não tenho o que reclamar não. Muito bem, né? E quais são aí os projetos para a DCDN aí futuros aí nos próximos 5 anos? Como é que vocês estão aí de planejamento estratégico, posicionamento de mercado? Hoje o foco nosso maior está sendo na DCDN Locações, porque se eu pensar na DCDN mesmo, distribuidores dessas marcas que são multinacionais e tudo, nós temos um território que a gente não pode sair, né? São 6 estados. É restrito, né? Então se eu pensar na DCDN Locações, eu posso sair o Brasil inteiro e tudo, e tenho a Norlabel, que é uma fábrica de máquina de rotular, que eu também posso vender. Projeto nosso, a máquina da rotuladora. Que legal. Testamos, aprovamos, o cliente parceiro nosso ficou um tempo, hoje a gente já tem acho que umas 300 máquinas vendidas no Brasil inteiro, tudo e tal. Então a gente está focando nisso, né? Os 5 anos, o nosso, não sei se a gente consegue dobrar o faturamento em 5 anos, porque muita gente fala assim, quero dobrar o faturamento em 5 anos, às vezes eu acho bem ousado ter tudo isso, mas nós estamos nesse caminho, eu acho. Muito bem. Agora fala um pouquinho como é que a DCDN tem aplicado as práticas de ESG dentro da empresa de uma forma simples, né? E objetivo como você é. Tudo começou com o meio ambiente mesmo, né? Eu nem fazia o ESG, vou falar assim, de uma forma completa, né? Eu cuidava do meio ambiente. Então a gente teve cuidado sempre de captação de água da chuva, a gente tem uma área de lavagem de máquinas lá que a água, depois que lava a máquina, suja de óleo. Reuso, né? Então a gente faz reuso, filtro, sabe? A gente faz o reuso. Os copinhos plásticos nós cortamos todos, todo colaborador tem sua garrafa. Com isso eu tirei 28 mil copos plásticos por mês que a gente jogava fora. Ele não foca assim no resultado, não, mas as ações, né, são diretas, Converte né? pra isso, né? Sabe, aquilo que a gente pode fazer, né? Então isso aí tudo dá certo. É porque então, redução de custo aí, de copinho, a gente fala que acha que não é nada, né, mas vai somando aí. Vai devagarzinho, né? E tem muito empresário que acha que ESG é um negócio muito grande, né? Muito distante, que é difícil, né? Investimento alto, eu tenho que ter um gerente disso, eu tenho que ter uma estrutura para isso. E quando que algumas ações dessa corroboram diretamente. Você começa devagar, né? Perfeito. Aí com o tempo a gente colocou energia solar, então a DCDN hoje toda a energia limpa, né? A simples captação da água da chuva no primeiro semestre, a gente quase não usa água da concessionária. Perfeito. Porque tem suficiente, sobe bastante, né? O suficiente pelo Natural, menos para né? nós dá certo. E aí começou com meio ambiente. Na parte de responsabilidade social, aliás eu me equivoquei, porque a responsabilidade social é mais antiga. A gente tem um negócio que chama Universidade DCDN. A gente forma 15 jovens de baixa renda a cada 2 anos, e eu contrato os 15, técnico mecânico, tem 1 ano de curso. Interessante, ele falando de responsabilidade social, ele foi para fora, né? E eu vejo nitidamente nos programas que ele faz para os colaboradores responsabilidade social. Porque quando você cuida dentro, né, de certa forma, você prepara para a família, prepara para a sociedade. Então, assim,
Já tá. Verdade. É um braço. É uma formação, né? Que você tá Forte. fazendo, né? E forte, né? E a gente tem esse trabalho junto com o IEP. Demais, Vital, né? E aí aí eu deixei a minha veia professor fluir um tempo atrás, de novo. O hobby aí, né? E aí nós montamos uma grade curricular que vai desde matemática, português, mecânica básica, elétrica básica, metrologia. E aí são escolhidos 15 jovens de baixa renda da região lá da Jandaia, que eu esqueci o nome agora. Pacajus, exatamente. E aí eles entram em formação, aí quando eles já estão em formação, eles já começam a ter bolsa de estudo, uniforme, já tem toda a estrutura de formação. Quando termina, a gente contrata todos eles. Então, a cada 2 anos eu tenho uma renovação de técnicos lá, que são 15. Hoje os nossos principais técnicos vieram da... Aí a sustentabilidade do negócio. Então assim, né, eu formo o meu mercado, né? Profissionais despretensiosamente, você está formando para o mercado, mas acaba tendo a demanda dentro da empresa absorvendo esse profissional. E tem o foco quantos por cento maior, você consegue absorver, em média? Dos 15, eu fico com os 15. Aí nos primeiros 3 meses, às vezes a prefeitura leva, sabe? Quando é por isso que eu tô na retenção, né? Normalmente fica uns 10, 8, sabe? Já chegou a ficar 12%. Mas os outros não estão desempregados, isso é o que é mais importante. Claro. Sabe? Todos Então os têm outros uma não fonte de estão na renda, DCDN, mas eles estão trabalhando, esse é que é o foco. O que eu gostei do negócio e fez com que eu fizesse esse tipo de coisa na DCDN é o seguinte: existem trabalhos sociais que são efêmeros. Então você tem que ajudar asilo, você ajuda, você tem que ajudar a escola com brinquedo, com tudo, mas isso tudo você tem que fazer de novo, você vai fazer de novo. Não é sustentável. Fazer de novo. Acaba. Quando você pensa em educação, mesmo não acaba. Então eu queria chegar num ponto onde nós fizéssemos o trabalho de responsabilidade social e que a DCDN depois tirasse proveito disso. Então foi feito, quando eles aprendem e vêm trabalhar para nós, como o mercado está escasso dessa mão de obra mais técnica, eu já formo e já trago para mim. Então eu tenho uma responsabilidade com eles e de formação e para a DCDN dar certo. Agora nós estamos em processo de formação do instituto, que é uma escola de costura. Já tenho o terreno, já tenho a casa, estamos fazendo agora o projeto de reforma, onde nós vamos atender em torno de 40 mulheres, acima dos 40, da comunidade onde a DCDN está inserida, ensinar a costurar. O objetivo é que elas venham a montar uma cooperativa. Perfeito. E qual que é onde fecha o ciclo com a DCDN? Que eles vão fazer o nosso uniforme. Porque a gente gasta muito com uniforme, sabe? Principalmente mecânica, suja, rasga e tal, tá sempre repondo. Desgaste. Se a cooperativa de costureira lá acaba, podem vender para fora, ganhar dinheiro. Tá tudo certo. Tá mas tudo faz certo. a nossa também. Mas faz o uniforme aqui mesmo, tá tudo bem, sabe? Muito e aí bom. eu consigo fechar o ciclo disso, isso é bom. Isso é sustentável, né? São iniciativas, né? Diz assim, poxa, você não precisa dar o peixe assado, poxa, mostra o rio, dá a vara, ensina a pescar e tá tudo certo. Porque uma hora você não vai estar ali para pescar o peixe, a pessoa vai ficar com fome, né? Na maioria das vezes não está. E elas já vão ter, sabendo que tem um trabalho já direcionado para elas, porque o ruim dessas cooperativas é quando elas não fazem todo o processo de iniciação, implantação, implementação. Aí não sustenta, né? Não sustenta. Não sustenta, né? E aí quando você... E tem gente, o meu pai, né, bem humilde, tem 4ª série primária, né? E fez questão de formar todos os filhos. Ele dizia uma coisa assim, o que é mais importante? É coragem, esperança e uma luz, né? Porque se você tem isso, quando você amanhece um dia, se você for vender água no sinal, vai dar. Vai vender banana, vai dar. Vai vender balinha, vai dar. Então, assim, tem como você se sustentar. Mas você precisa ter essa motivação. Porque hoje a gente vive num mundo tão desiludido. Né? As pessoas estão tão sem sonhos, que a gente vê jovem pensando em suicídio, né? Que não tem mais idade, né? E aí a gente vai tocar aqui num tema delicado, mas eu acho que com o advento da pandemia, exauriu-se muitas patologias que já vinham ao longo dos anos, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas é porque os jovens de hoje têm muito mimimi, mas os jovens de hoje são frutos da nossa criação.
a nossa geração. E a gente está colhendo, né, talvez por muito tempo, a gente deixou de expressar a nossa fragilidade, né? E deve ter sofrido por isso, porque não existe quem não sente, a gente sente, claro, de forma diferente, a depender da formação. E aí a gente tem um jovem hoje que ele não se permite mais passar por aquilo que a gente passou, que a gente considerava que é normal. Não é que não houvesse o sofrimento. Eu acho que o sofrimento, a tristeza, a alegria, a ansiedade, isso tudo já existia. Sim. Né? Só que era escondido. Né? A gente, eu ainda peguei, que eu me considero ainda muito jovem, né? Mas eu ainda peguei uma época que você fazer tratamento psicológico era vergonhoso. Na minha época. Na nossa época, né? Então, assim... esse nome de fraqueza, né? Então, se você... Meu pai dizia pro meu irmão, homem que é homem não chora, que ele não chora. Não sente não, né? Tô ferrado, então assim, eu sou mole pra chorar, vou dizer. Não, acho que hoje as pessoas se permitem mais, né, Luiz? Mas realmente teve uma época que era muito, né? O mundo é uma selva, então assim, era um negócio muito cruel, eu diria. Nós éramos cruéis, né? E a gente foi criado muito, né, com essa crueldade. Hoje a gente não quer, quando vê um jovem que diz o que pensa, né, aí a gente julga. Mas eu acho que tá certo os jovens, viu? Tá certo os jovens. Só vamos ter só um pouquinho mais de paciência, porque a ansiedade tá grande, né? Mas tá muito certo. Vamos falar aqui um pouquinho aqui, Luiz, daqui a pouco a gente volta contigo. Claro. Com o nosso, né, o nosso quadro que marca imagem aqui com a querida Valesca, que linda e maravilhosa aqui. Vem todo mundo combinando, próxima semana todo mundo intimado de vir de rosa, né? Que a gente tá vivendo aí o outubro, né? O outubro rosa. E a gente vai receber aqui uma mulher, daqui a pouco eu volto para ele com alguma perguntinha aí no campo feminino, como é que está a distribuição de mulheres aí na empresa da DCDN. Com você, vamos só ouvir aqui um dos nossos apoiadores aqui, que são empresas aí de sucesso fantástico que estão apoiando, né, que eu tenho muito orgulho de representar aqui. Bom dia, bom dia. Mais um quadro Marca Imagem com Valesca Viana. E vou pegar aqui o gancho, né, que a Valéria deixou aqui sobre a questão da primeira entrevista, da entrevista lá de emprego, né, imagem que conta muito nessa hora, e ela até deu o exemplo aqui do rapaz que, porque era online, ele não cuidou muito da sua imagem, estava por barba por fazer. Imagem é nada mais do que transmitir suas qualidades através do visual. Né? Então, se você não cuida dessa imagem, não tem esse autocuidado, eu sempre digo, né? Não tem como avançar, né? Aparência e competência é igual a sucesso profissional, né? E um dos 5 pilares, são 5 As, né, da imagem, é o autocuidado, a autoestima, a autoconfiança, a autoaceitação e a autovalorização, né? Então, assim, se a tua aparência tá barba por fazer, cabelo desarrumado, isso aí tá comunicando, né, baixa autoestima, não tem autocuidado, você não está se autovalorizando, né, porque a gente precisa realmente estar todo dia atento, e isso é uma construção diária, né, não é uma coisa, só vou me arrumar para tal evento, só vou me arrumar para sair, não, é uma construção diária que a gente tem que estar atento a tudo em nós, né, porque tudo em nós comunica, né, já falamos aqui do livro O Corpo Fala. Mas é isso, tudo em nós comunica. E tudo que a gente não só fala, ou gesticula, ou comunica, a gente também na nossa vestimenta, no nosso cabelo, no nosso acessório, a gente está comunicando. Então, ter sempre esse cuidado, né, com sua imagem. É importantíssimo. E aqui também, pegando o gancho do Luiz, que eu achei muito importante, muito interessante esse conceito que ele trouxe, né? Felicidade é a capacidade do cérebro de ativação do prazer, né? O nosso rosto é a sede da nossa identidade. Então, se a gente está bem com a nossa autoimagem, imediatamente o nosso cérebro faz essa ativação de prazer, imediatamente, porque o rosto, tudo que acontece aqui na face é uma comunicação direto com o cérebro,
né? Não é diferente de outros comandos que passa aqui, né, pela região cervical. Mas, enfim, a identidade é importantíssimo para essa questão da felicidade. É verdade. Muito obrigada, Valesca, né? Terça-feira estaremos aqui, dia 22, de novo, com o quadro Marca Imagem, né, com a Valesca Viana, e o quadro de empregabilidade aí, com as vagas aí preciosas e as dicas da Valéria, né, representando aqui a MRH. Vamos voltar aqui, né? Vamos botar aqui o meu outro, né? Eu acho que é a Odontoarte aí que tá aí embelezando sorrisos, né? Autocuidado. Cuidando da imagem. Autocuidado. Eita, queridos ouvintes, o pessoal já tá dizendo aqui que o meu tempo tá acabando. Olha aí, Luiz, coisa ligeira, né? É bom passar rápido mesmo. Muito rápido, mas aí eu queria que você fechasse, já que você é nosso convidado, né? Já queria deixar o convite para você voltar aqui. Vai ser um prazer. E aí a gente... Falta 5, lá dá tempo de dar um recado. E a gente pode trazer também um colaborador, né? Aí, ouvintes, se vocês querem participar também ao vivo, a gente vai começar a abrir também para ter essa interação, para vocês conseguirem fazer perguntas. A gente tem trazido muita gente, você assim, a gente mandei a pergunta que tu não viu. Não dá tempo ver. Mas eu me comprometo que a gente vai começar a dar mais atenção aí a vocês, às perguntas de vocês, para que a gente tenha essa interação maior. Mas me fala uma coisa, você já foi criança? Será? Já, né? E a gente tem uma criança que a gente às vezes prende essa criança, né? Essa hora que a gente chora. E se a gente prender muito... Agora é hora de chorar. Ninguém vai chorar, que a gente vai só de felicidade, né? E diz que essa criança ela é bem rebelde, sabe? Diz que a gente, se a gente prender muito ela, vai ter uma hora que ela vai sair e você não vai dominar porque ela vai crescer e vai tomar conta de você. Então, de vez em quando, é importante a gente escutar ela, né? Pra ela ter voz, pra gente acolher ela, né? E fazer uma amizade com ela, porque ela domina mais a gente do que a gente ama. E quando a gente tem até uma certa idade, né, a gente tem muito sonho, né? A gente sonha, meus irmãos sonham em ser bombeiro, né? A gente tem sonho de ser policial, sonha em ser médico, professor, né? E por aí vai. Só que quando a gente vai crescendo, algumas vezes a gente se distancia um pouco daquele sonho daquela criança inocente, ingênua. Apanha muito da vida, as coisas não é mil maravilha, não cai nada do céu, né? A gente tem que trabalhar para poder conquistar os sonhos. E aí a gente vai se distanciando. E aí depois, quando a gente olha lá atrás, assim, poxa, mas cadê aquele médico? Cadê aquele bombeiro? Cadê aquele, né? E aí a gente se perde, em algumas vezes. Outras vezes não. Outras vezes intuitivamente ou por força de algo maior. E meio que a gente, mesmo esquecendo, parece que o caminho vai em direção. E aí eu queria que você fechasse respondendo essa pergunta. Se você hoje se encontrasse com aquela sua criança lá, de 7 anos, ela olhasse pra você, o que você acha que ela diria pra você? Ela estaria feliz com o homem que se tornou hoje? Olha, eu acho que eu mudei bastante daquela época, viu? Porque acho que eu não falei isso em lugar nenhum, tudo, mas eu sempre quis ser geólogo. Olha só. Não tem nada a ver, né? Ainda bem, né? Que eu fui, né? Engenheiro, né? Então, e a engenharia caiu na minha vida porque, enfim, meu pai trabalhava com isso e eu fui seguindo o exemplo, né? E o geólogozinho lá, tu acha que ele ia estar feliz com... Não sei, porque eu sou tão feliz, acho que o que eu faço... Você não sabe o que ele diria? Que eu não sei se eu fosse geólogo, eu talvez tivesse tanta felicidade desse jeito, sabe? Então ele teria querer orgulho demais. de você. Eu acho que sim, teria bastante orgulho do que E qual a mensagem que você vai deixar aí para os nossos ouvintes aí, para os membros do executivo, para mim, para o Igor, Valesca, Valéria, seu Jorge, Cris, Lucas, é muita gente aqui da Vitória. Quem sou eu para deixar a mensagem? Está doido. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado por ter me convidado, eu gostei demais, a conversa é excelente aqui, aliás, adoro falar de felicidade, então é mais gostoso ainda, né? Falou com propriedade, né? Fala, porque ele fala do coração. Né? Eu tô feliz também. É que eu falei lá no final da Anshan, né? Se eu colocar os 4 gatilhos que eu uso lá na DCDN agora, tudo se completa. Perfeito. Porque eu acho que eu tô a pessoa certa fazendo certo. Eu tenho orgulho de estar aqui, né? Acho que me senti produtivo. Né? Contribuiu. E olha o clima como é gostoso aqui. Então é 100% de felicidade aqui. A satisfação hoje está aqui, 99%, está 100%. Vai sim, já. A DCDN está à disposição, gente. Se vocês quiserem ir lá visitar. A gente vai marcar, vou levar os executivos lá. Viu? Fica à vontade, a casa de vocês. Vai ser um prazer receber todo mundo. Obrigada. E pratiquem a felicidade. Não é fácil. Eu sei que tem hora que
né? Um Difícil. desafio. Mas a tristeza, a gente fala muito de felicidade, mas não fala de tristeza, né? Faz parte. Mas só concluindo, a tristeza é muito importante para a felicidade. É muito importante para a felicidade plena. Porque a gente pode ter uma felicidade efêmera. Ninguém é 100% feliz o tempo Nem o inteiro. tempo todo, perfeito. Então a gente, quando passa por um momento de dificuldade ou passa por uma tristeza, a gente cria mais resiliência para manter uma felicidade E valorizar mais também. longeva. Sabe? Então, quando eu falo que a gente mede a felicidade do colaborador, não é para que o empresário ou o gestor não chame atenção, não repreenda, porque ele pode passar por uma decepção, mas ele está criando uma casca que ele está ficando mais forte, mais resiliente para se manter feliz por mais tempo. E se o gestor está cobrando, é porque ele sabe que a pessoa pode fazer mais, ela tem capacidade de fazer mais, porque a gente não cobra de gente que não tem condição. É verdade. Né? A gente só cobra de gente que é capaz de fazer mais. Então, se o colaborador for cobrado, sinta-se dizer o seguinte: o meu chefe está apostando em mim, ele acha que eu tenho condição de fazer mais, e leve aquilo para que a sua felicidade depois seja mais longeva, e crie aquilo como se fosse uma casca. Então faz parte, a tristeza também faz parte. E é isso, gente. Obrigado demais, agradeço por ter aqui. Valeu. Muito bem, gente. Amanhã a gente tem um encontro executivo lá na MRH, né? Às 19 horas. A gente vai estar recebendo aí o sócio da Seneged e a Lea Leite lá do CRC, que vai estar, né, nesse bate-papo, né? Só que com um plenário maior, acho que deve ter mais de 100 pessoas já inscritas. Então são todos convidados, tá? O evento, ele é aberto. Tem as inscrições, está no link da MRH, está no link do Executivo. No final do mês a gente vai trazer aí, junto com o Carlos Mato, que é um amigo muito querido, um evento grande também, que vem uma pessoa, né, que vai vir da Goldred de Israel para falar sobre a meta, o TLC. Então o Executivo tem muita coisa boa aí pra gente, viu? E a gente vai estar aí cada vez mais conectando pessoas, conectando sonhos, para que a gente consiga verdadeiramente mudar o futuro. Né? Esse programa teve a produção de Caruá Comunicação e o Executivo volta ao ar na próxima terça-feira, dia 22 de outubro, com a Claudênia, né? Aí a pessoa que está aí à frente da lingerie, acho que mais usada, né? Que é a Diamantes. Tá? Obrigada aí, pessoal. Obrigada, seu Jorge, Cris, desculpa pelo trabalho, mas vai dar tudo certo. Valéria, Valesca, Vitória, Lucas e Luiz. Gratidão, meu amigo. Até logo, gente. Bom dia. Boa semana.